Boa noite, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vim falar sobre o conteúdo maior da porção de Vayetze, que relata a experiência do terceiro e último patriarca Yaakov, quando foge da perseguição de seu irmão Esav, que o jurou de morte, e vai parar na casa do seu tio e futuro sogro, Lavan. Yaakov Avinu passa 22 anos fora de casa. O patriarca tenta ser enganado de tudo que é forma, ele sofre, porque está longe de seu pai, longe da santidade da terra de Israel, está no fosso do jacaré, no poço das piranhas, onde o seu sogro tenta destruí-lo, tanto física como particularmente no campo espiritual. Depois de Lavan conseguir os frutos, os dividendos da atuação de seu genro, do Yaakov, ele tenta de tudo que é forma ludibriá-lo, prejudicá-lo, e Yaakov dá a volta por cima. O patriarca tem 12 filhos, e diferentemente do seu avô Abraão, que por um lado teve Isaac, por outro Ismael e outros filhos, diferentemente do seu pai Isaac, que por um lado teve a ele mesmo Yaakov, e por outro lado o perverso Esav, o patriarca Yaakov consegue, mesmo no exílio, mesmo no intenso sofrimento, enfrentando percalços, adversidades, contrariedades, grandes desafios, mesmo assim, ele consegue educar os seus 12 filhos de forma que todos eles continuem o seu legado milenar, que são os princípios básicos da tradição judaica, todo o conteúdo, toda a espiritualidade maior do povo de Israel. Não é à toa que Deus escolheu entre os 3 patriarcas o Yaakov para ter o segundo nome, Israel, e que é coincidente com o próprio nome da nação judaica. E isso faz com que aprendemos uma profunda lição, conforme disse Nachmanides, um sábio medieval, um grande cabalista, Ramban, que Maaseh Avot Siman Labanim. Os feitos dos pais, dos patriarcas, servem de um sinal, de uma inspiração, de uma grande mensagem em todas as épocas, em todas as gerações, para nós, que somos seus filhos e descendentes. A ideia é de que o preferível seria que não falhássemos, não pecássemos, não decaíssemos, mas quando já nos encontramos numa fase de penalização, numa fase de penúria, numa fase de ocultamento de Deus e aparente pobreza espiritual, que são as características e os sintomas do exílio, da diáspora, da dispersão, nós temos que saber que por meio dessa contrariedade, que é o exílio, o objetivo maior, além do povo de Israel e, por extensão, todos os monoteístas que procuram se ligar ao único Deus, a nossa função maior é elevar o mundo, assim como Yaakov fez na terra de Haran. E, além disso, amadurecermos os nossos valores,
amadurecermos a nossa personalidade, tanto individual como coletiva. Amadurecermos a nossa espiritualidade, galgando degraus de santidade, mesmo no exílio, mesmo numa época onde Deus, por enquanto, se encontra oculto. É nessa época que conseguimos o ganho dos dividendos, das mitzvot, do mérito da nossa atuação numa sintonia maior com Deus, com a vontade divina, quando nós procuramos ter uma atitude e um comportamento diferenciados, mesmo na dificuldade, mesmo na escuridão. Isso vem de encontro a um princípio básico da filosofia racídica, mística e cabalística. Um pouco de luz dissipa muitas trevas. A vantagem da luz é o contraste com a escuridão. Deus quer que nós iluminemos, mas para iluminar tem que haver escuridão. Tem que haver escuridão que seja revertida por meio da nossa atuação, tanto individual como coletiva, em luz espiritual. E o que significa a luz espiritual? Significa revelação de Deus nesse mundo. O patriarca Yaakov, ele teve um grande êxito. Foi ele oficialmente o fundador, diferentemente do seu avô Abraão e diferentemente do seu pai Isaac, ele e as mães das tribos de Israel são os fundadores da nação judaica. Yaakov, que passou por poucas e boas. Yaakov, que teve o sofrimento de ter que fugir da ira de seu irmão Esaú. Yaakov, que pulando da frigideira foi direto para o fogo da atuação extremamente negativa e destruidora de seu tio e sogro Lavan. Yaakov, que passou pela agressão da filha, passou pela perseguição do seu outro filho, de Yosef, passou pela perda aparente do filho querido e ainda desceu ao Egito. Yaakov teve os melhores anos de sua vida lá no fundo do buraco, que era o Egito em termos espirituais. A maior escuridão, o maior obscurantismo espiritual do mundo, na época, era no Egito. E lá, Yaakov Avinu, o sofrido patriarca, conseguiu iluminar a escuridão. Porque entre todos os patriarcas, aquele que está munido das armas adequadas para enfrentar a escuridão do exílio é justamente o patriarca Yaakov. Maaseh Avot Siman Labanim. Os feitos dos pais dos patriarcas servem de inesgotável inspiração para nós que somos os filhos. Quem mérito dos patriarcas da nação judaica, particularmente Yaakov, chamado também de Israel, já finalizemos o trabalho que começou lá atrás e que, nas palavras do líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, deve se finalizar nessa geração, pois ele nos esclareceu sob forma de inspiração profética e nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, e com atos de bondade, solidariedade humana e estudos sobre a redenção em Mashiach, haveremos e a qualquer momento finalizar o trabalho de elevação do mundo como preparativo, preparando esse plano físico e material para a revelação do Mashiach, para a tão almejada redenção já se materializar em nosso mundo físico e, subsequentemente, a revelação do autor dentro da obra, a revelação de Deus, o Todo-Poderoso, a qualquer momento
e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém.